Bom dia. Em nome da EJUDE 15, eu dou as boas-vindas a todos. Devo dizer que nós inauguramos esse novo modelo de palestra, tido por absolutamente informal, visando sobretudo essa efetiva integração entre os magistrados, servidores, enfim, todos, advogados, né, que nos prestigiam sempre. E esse é o primeiro, né, desse novo modelo, e nós nominamos, até por sugestão da Célia, da EJUDE, como pitadas jurídicas. O magistrado escolhe o tema e vem e expõe. Vem trazer os seus contributos jurídicos e todos nós saímos vitoriosos e satisfeitos, porque com certeza aprenderemos mais. Evidente que contamos com o apoio sempre dos advogados e servidores estagiários. Hoje teremos a honra de contarmos com a aula da minha querida amiga Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, sobre o tema Poder Diretivo do Empregador, dispensa sem justa causa. Doutora Gisela ingressou na magistratura em 1988 no TRT 15. No período de 92 a 93, fez especialização em Direito do Trabalho e em Direito Administrativo na Universidade Panthéon-Assas, Paris II, instituto pertencente à Universidade Paris-Sorbonne, na França. Em 2006, foi promovida ao cargo de desembargadora do TRT. Participou da administração do tribunal do biênio 2015-2016, ocupando o cargo de vice-presidente judicial. Eleita presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para o biênio 2019-2020. Atualmente é desembargadora atuante na 5ª Câmara, presidente da primeira sessão de dissídios individuais e integrante das comissões de jurisprudência e de orçamentos e finanças do TRT. Eu digo informal porque vai ser sem essa, né, com toda a formalidade, e eu devo dizer da minha satisfação especial em poder contar com a presença de todos vocês, especialmente da Gisela, querida amiga. Gisela, com a palavra, querida. Obrigado. Bem, bom dia também a todos. Algumas correções, né? Não tem nada de aula. O que ele me convidou é para dar uma pitada, e eu realmente vou dar uma pitada sobre esse assunto. Até porque o que eu escolhi ainda não tem muita solução. Tem algumas reflexões que eu vou expor e talvez a gente possa dar uma pitada aí, bater uma bolinha conjuntamente, né? Mas desde já agradeço a lembrança do meu nome, né? Esse currículo, obviamente, vocês viram, né? Eu sou da turma de 88, eu inaugurei essa casa no primeiro concurso. Então, eu tenho muita honra de pertencer e estar junto nesse crescimento desse tribunal tão operoso e tão segundo lugar aí nesse mundo dos 24 tribunais do país. Então, quando os meninos me chamaram para fazer uma apresentaçãozinha aí, chamando de pitadas, eu achei super interessante. E aí começamos a perguntar, né, o que poderíamos falar sobre o assunto, para que não fosse uma coisa muito pesada e que fosse um tema atual. Por quê? Porque a gente vai fazer disso talvez uma reflexão, e isso tem, na verdade, uma repercussão muito iminente no nosso mundo jurídico trabalhista. Então, pensando em tudo isso, a gente escolheu esse tema, né? Bom, primeiro também agradeço a presença de todos aqui, então a gente vai fazer isso rapidamente, a gente tem aí 50 minutos, depois se a gente quiser trocar uma ideia, obviamente podemos todos fazer aí umas reflexões. E o que acontece nesse meu tema que eu já começo abrindo agora? O julgamento da Convenção 158, que foi denunciada em 1997 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele traz consequências para o nosso mundo jurídico trabalhista. Por quê? Porque ele dita uma regra de justificativa para as dispensas imotivadas. Isso causou uma baita de uma polêmica nas redes, porque isso já se arrasta há 30 anos. E por que agora isso voltou? Então, milhões de conclusões já estão sendo veiculadas por tudo quanto é meio de comunicação, né? Não pode mais mandar. Presidente, que honra tê-lo aqui. Obrigada pela presença, viu? Então, por que isso voltou agora? E se efetivamente já está no final dessas inúmeras vistas, né, dos ministros,
como que será essa consequência? Então, a partir daí, a gente pensou, né? Eu e meu gabinete, obviamente, que a gente não faz nada sozinho, então eu tenho cabeças excepcionais lá que ajudam a gente até a pensar. Então, o que a gente pensou? Colocar o que é mito e o que é fato, efetivamente, em tudo isso, né? Por que houve, agora, a retomada do julgamento desta matéria que consta nessa convenção? Então, para que a gente possa entender um pouquinho, viu? Eu fiz uns slidezinhos só para colocar vocês no mundo que nós vamos ter que concluir. Então, não é aqui. É aqui que a gente vai mexer. Ó. É aqui? É esse? Ó. O que fala essa convenção, na verdade? Ó. Assim não dá. O que fala essa convenção, que agora ela voltou a ser discutida? Ela fala do tema do término da relação de trabalho, que é exatamente o que a gente faz todos os dias na análise dos nossos processos. Então, esse processo que veio através dessa Convenção 58 da OIT, ele foi aprovado aqui para o nosso país em 92. Olha como tudo, eu quero chamar a atenção, como tudo é super antigo. Aprovação em 92, a ratificação. Não, acho que será que precisa? Ah, tá. A ratificação foi em 95, muito embora tudo isso comece a vigência sempre um ano depois, então ratifica em 95 e começa a vigorar, a viger em 96. A promulgação foi em 96, também com vigência para 97, e, de repente, o presidente Fernando Henrique, que fez parte de tudo isso, ele já estava na ratificação e na promulgação, ele entendeu por bem que, se o Brasil ficasse nessa convenção, poderia ter consequência nesse mundo jurídico trabalhista. Então, o que ele fez? Simplesmente, ele fez um decreto presidencial dizendo assim: eu não quero mais participar, estou fora, o Brasil está fora dessa convenção. E aí começou o grande problema. Ponto número 1, ele poderia fazer isso sozinho, já que a aprovação veio através do Congresso Nacional. Está lá na Constituição. O Congresso Nacional é que determina toda essa movimentação de tratados. Então, a primeira questão é: o presidente da República, apenas ele, poderia fazer um decreto, que é o decreto 2100, sozinho, declinando de participar dessa convenção? Então, nessa convenção, só para vocês terem uma ideia, o que é absolutamente atingível a nós? Que o término da relação, na verdade, ele pode continuar, ninguém está... É falso essa história de que não pode mais despedir, fazer rescisão. Não é isso que a convenção fala. Ela fala assim, ó, a gente pode exercer a rescisão. O trabalhador, ele não precisa ficar, não tem estabilidade. Mas, para isso, tem que ter uma causa justificada por 3 motivos. Pela capacidade, pelo comportamento ou pela própria necessidade do funcionamento da empresa, né? Então, se a dispensa for calcada, justificada, na verdade, nesses 3 pontos, ele pode mandar embora, não tem problema nenhum. Acontece isso com o cipeiro já, né? O cipeiro, ele tem aí um envolvimento de que ele não pode ser despedido arbitrariamente, tem que ter a causa ou comportamental ou por deficiência financeira da empresa. Então, é exatamente nesses moldes que a convenção lá atrás pensou em salvaguardar o trabalho do empregado, né? Depois tem esses itens seguintes, que eu acho que aqui é um baita complicômetro, né? Eu nem falei nada, por quê? Porque aqui é que começa uma viagem. A hora que você faz uma justificativa para para rescindir o contrato desse empregado, ele pode contestar. Aí já começa um imbróglio que, para nós, não tem como rodar isso no mundo jurídico trabalhista. Porque ele pode falar: olha, patrão, você justificou isso aqui, mas eu não concordo. Aí isso vai ter que ir para um tribunal lá atrás, nem se falava de nada, né? Vai ter que ir por ou um árbitro neutro, ou o Tribunal do Trabalho,
para começar a se discutir se essa justificativa é plausível ou não. Tem condição, né? Nós estamos em 2023, a fila anda tão rápido que a gente esquece até porque a gente almoçou ontem. Como é que a gente vai entrar num processo desse de brigar, de o reclamante aceitar a justificativa do empregador? Então, já começa tudo por aí que esses artigos, para nós aqui, eles não têm a menor aplicabilidade, né? Porque quando você entra com uma reclamação trabalhista, você tem uma agilidade, uma celeridade, porque a gente trata de alimentos, né? Isso aqui é sobrevivência, isso aqui é subsistência. Não dá para, num primeiro momento, eu justificar uma rescisão e a justificativa ela entrar em pauta para discussão. Aí, tem condição, né? Como é que vai fazer? Não dá. Então, e o nosso ordenamento jurídico, ele já fala lá, ó, a gente pode mandar, o patrão pode mandar ele embora, né? Sem justificativa. O que o nosso ordenamento jurídico determina? Paga os direitos, né? Faz a rescisão, e você não precisa justificar por que você está rescindindo esse contrato. O direito dele é potestativo, ele pode mandar a hora que ele quiser, desde que, né, para não gerar um processinho, ele paga tudo que ele tem que pagar, né, de verbas rescisórias descritas lá na CLT, e mais tem até uma, como é que se diz, uma proteção nesse artigo 7º, né, da Constituição Federal, protegendo contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. Só que isso a gente tem que remeter tudo à CLT, por quê? Porque ficou muito bom. A nossa Constituição é de 1988. Até hoje, tá? 30 e poucos anos depois, não houve essa lei complementar para regulamentar esse artigo 7º. Então, daqui a pouco acontece. Será? 30 anos não é muito tempo, Ana Paula? Dá para esperar? Então, tá. Ó, então, o que acontece? A gente tem que ir lá para a CLT para dizer o que ele tem ou não de direito, né? Ele tem um direito garantido na DCT, que é a multa do FGTS, né? Então, o nosso direito, ele salvaguarda essa rescisão através de indenizações dispostas na CLT. E o grande diferencial, não precisa justificar. Aí vem lá, a convenção, e tudo isso a gente está falando porque, repito, ela voltou ao julgamento no Supremo. Então, está todo mundo assim, ó, oriçado para saber se realmente passar, porque o último que pegou vista foi o Gilmar Mendes, e ele já devolveu agora no final do mês passado. Então, está todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Aí, essa convenção, ele fala que pode, sim, pode despedir, desde que os motivos sejam calcados no comportamento, na insuficiência de desempenho e dificuldade financeira. Tá? Só que isso tudo rebate, como eu já disse, ao nosso ordenamento jurídico, que além daqueles artigos dispostos naquele capítulo de rescisão, que começa no 477 da CLT, a gente tem um constitucional aqui, que é uma indenização forçada, que paga, né, que paga os 40% sobre o FGTS. Aí também, de novo, eu lembrei aqui do artigo 7º, que é contra a dispensa arbitrária, mas que a gente não tem muita coisa que dizer aqui, porque essa lei complementar ainda não existe. Agora, por que está acontecendo tudo isso? Por quê? Porque logo que o presidente da República foi promulgada e ratificada, eu acho que é assim, né? Primeiro ratifica e depois promulga. A hora que promulgou, o Brasil estava obrigado a exercer tudo que dessa convenção constasse. O que significava dizer que, então, a nossa dispensa deveria ser motivada. Tá? O presidente da República entendeu que isso ia causar um reboliço na esfera trabalhista e ele denunciou através de um simples decreto presidencial. Ela não chegou nem a ficar um ano em vigor. Ela logo já teve a sua denúncia. Saiu da esfera do planeta Brasil esta Convenção 158. Aí, a CUT, na época, logo depois, ó, quer ver? Em 97, a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e a CONTAG, que é o dos trabalhadores na agricultura, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte: olha, presidente, você não pode fazer isso. Por que você não pode? Porque isso tem que passar pelo Congresso. Ela entrou no Brasil via aprovação do Congresso Nacional, ela tem que sair do Brasil por aprovação do Congresso Nacional.
Então, daí, ó, 1 ano depois dessa denúncia, já começou toda essa discussão, tá? Depois de um tempo, bastante tempo, ó, em 2015, porque esse processo ficou parado, né? Ele fica parado, aí pede vista, imagina, todo mundo já nem está lá mais, eu vou falar vista de Ellen Grace, de Joaquim Barbosa, olha que o negócio é antigo. A ação declaratória, aí depois entrou por essa do transporte, em 2015, uma ação contrária, tá? Dizendo, olha, o que o presidente falou é sim constitucional. Ele pode sim, via decreto presidencial, entrar e sair de uma convenção a hora que ele quiser. Então, tem essas duas ações, tá? Que correm agora, a partir de 2015, em paralelo. Uma dizendo, o presidente não pode denunciar sozinho, e a outra dizendo, pode sim, pode denunciar sozinho, tá? Aí, porque o fundamento da ADI 1625, que é da CUT, que ela fala que o presidente não pode fazer o decreto sozinho, está aqui, ó, no artigo 49. Está vendo que é competência do Congresso Nacional? É competência sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, com base nesse artigo da Constituição, a CUT e a CONTAG entraram com essa ação para declarar a inconstitucionalidade deste decreto presidencial. Olha só como é que a gente está ainda, tá? Até o presente momento, a gente tem 8 votos, 5 pela procedência. O que significa isso? Que 5 ministros entenderam que essa ADI 1625 está certa e que o presidente não pode fazer isso sozinho. Mas esses 3 últimos são agora os três que estão agora. É o ministro Toffoli e o ministro Gilmar entenderam que sim, que pode sim. Ele pode fazer por decreto. Então, esses 2 últimos votos de vista, quer ver? Ó, eu fiz rapidamente aqui. Olha, gente, como o negócio já se estende. E é por isso que está dando esse frisson, porque que está voltando agora. Olha só o que já aconteceu. Quer ver? Eu marquei aqui. Espera aí. Segura aqui. Eu vou falar como está aqui, quer ver? Que cada vista dura 3 anos. Olha só, gente. A gente acha que a nossa vista é demorada na nossa Câmara. Ana Paula, a gente pega numa semana, na outra semana a gente entrega. 10 dias. 10 dias. Agora, e não é? A gente chama porque tem alguma dúvida. Na sessão seguinte, a gente já entrega. E bem fundamentada, hein? E bem fundamentada. Agora, olha só. Quer ver? As vistas. Fiz questão de procurar. Ó, em 2003 começou esse julgamento. Em 2003. Logo que entrou em julgamento, o ministro Nelson Jobim pediu vista. Tá? 3 anos de vista. Ele voltou para a pauta. Aí, chegando lá, pelo amor, né? Joaquim Barbosa queria uma vista. Mais 3 anos. Já estamos em 2009. 2009. Ai, de algum advogado dizer que a gente não é rápido, hein? Aí ele devolveu. Joaquim Barbosa devolveu, isso já tem 6 anos. Aí a ministra Ellen Grace, que também ela estava com uma dúvida, ela pediu uma vista. Ellen Grace ficou até Ellen Grace, de 2009 até 2016, que quando entrou o Toffoli já estava lá, ele pediu uma vista. Pediu vista. Aí, o ministro, 2016. Aí, em 2022, foi vista do ministro Gilmar Mendes. Tá? Esse foi rápido. Esse está indo bem, ele melhorou. Também vamos dar uma celeridade nisso, né? Porque a gente está falando em 1992, 96. Ó, votaram, aí o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, que já devolveu. E aí, desta vista devolvida, que já tem um grupo de 8 ministros, começou, então, o frisson. Ai, meu Deus, esse julgamento está acabando. Né? Está acabando esse julgamento. Não deixa acabar. Alguém pede vista, a gente tem que falar isso, né, Aninha? Pede mais 10 anos. Agora, e concomitantemente, que também eu acho que é meio disfuncional, mas como essa ação de constitucionalidade, está vendo? Uma é ADI, a outra é ADC. Ela já tem 4 votos, né? Que obviamente são os 3 pela improcedência, que são os 3 que falaram que o presidente pode fazer por decreto. Então, é uma mesmice, mas vamos lá, isso eu não sei explicar por que corre assim uma inconstitucionalidade e outra. Você sabe, Malu? Também não, né? Ó, então, aí já está acabando o julgamento, não a minha fala. Oi?
Não sei se eles estão apensados, acho que não. Porque quando você faz a busca do site, você vê... Não estão, né? Quando você faz a busca no site, eles aparecem... Agora entrou mais um amicus curiae, em 2020, para dar aquela complicada, fechada complicada mor, que é um órgão de direitos humanos. Não sei como é que... Não sei, CONAB, CONATRE, CONETRE, sei lá. Agora, em 2020, entrou também para dar aquele tumulto, porque não estava tão tumultuado, só tem 30 anos, vamos tumultuar. Entra também esse Instituto de Direitos Humanos. Aí, o que a gente pensou, né? Com base em tudo isso que está acontecendo, realmente ficou uma coisa que a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer caso esse julgamento venha a finalizar. Então, o que a gente entendeu? Que é, das nossas pesquisas, todos estavam já proclamando, inclusive, este raciocínio de que as empresas, com essa retomada, né, porque agora a gente diz retomada porque agora está com o ministro atual, né? Foi Toffoli, depois agora o Gilmar Mendes, que já entregou a vista, então está faltando pouco, né? 8, 11? Estão faltando pouco. Aí, 13? 3? Ah, é 3. E aí, todo mundo fica questionando, com a retomada desse julgamento, as empresas, a partir de agora, deverão motivar cada demissão? A gente só está falando de motivação, tá? Que é o que diz lá na convenção. Não, esse julgamento ainda não terminou. Conclusão, ainda a gente está querendo saber se o decreto do presidente vai valer ou não. Porque, imagina, se não for valer, essa convenção ela vai voltar a ser exigida no país. E aí eu quero ver como é que a gente vai fazer. Porque eu estava lendo a convenção, obviamente, e eu comentei até com o pessoal do meu gabinete, até o português de lá de trás, ele é completamente diferente. Olha o que mudou o mundo nesse tempo. Para falar uma coisa simples, que hoje a gente está acostumada de bater o olho e ver uma objetividade, rende aquele artiguinho, ó. Ele vai, ele volta, ele vai. É só ler o artigo até 4º, mesmo que ele fala do trabalho, do trabalhador, do trabalhador. Não precisa, né? Hoje a gente tem uma dinâmica de escrita e de leitura muito mais rápida. E o mundo mudou nesses 30 anos, né? Como é que a gente pode querer revitalizar uma coisa do passado desse jeito? Então, isso é mito. Não tem que fazer nada, não tem que mexer em nada. Esse julgamento ainda não terminou. Então, não precisa justificar. Basta entrar nas regras da CLT e da DCT, do artigo 10, que é para pagar o FGTS, caso seja uma rescisão sem justa causa, que é o que nós estamos falando aqui. O segundo mito, se a Convenção 158 for restabelecida, as empresas só poderão demitir por justa causa ou motivo disciplinar. Eu peguei um texto para poder montar esse texto meu, que ele afirmava, era um consultor jurídico, ele afirmava que se a Convenção 158 revigorar, ninguém mais pode mandar embora. Acabou, voltou a estabilidade. Só se tiver uma justa causa ou um motivo disciplinar. Não tem nada a ver. É completamente o contrário isso. Não é. A convenção, ela fala que o empregador, ele pode demitir livremente. Ele apenas tem que justificar. Só isso. E uma justificativa que é claro, você está de azul marinho, então eu não quero você, então estou te mandando. Claro que não é assim. Então, em tudo que a gente leu, essa justificativa tem que ser plausível, né? Ou de desempenho, ou de comportamento, ou de má situação financeira da empresa, tem que ter aí um fundamento para ele poder justificar, né? Então, olha, e uma coisa importante também, que a gente, pega aqui para mim, que a gente achou, como justificativa para ficar todo mundo bem tranquilo com relação a isso, olha só, se por acaso essa Convenção 158 restabelecer, ela não é autoaplicável. Ela não é autoaplicável. Vai ter que fazer uma lei complementar, dizendo exatamente o que vai ser aplicado aqui para nós ou não. E isso já tá julgado favoravelmente nessa DI, ó, 1480, de 97, onde ele fala que se por um acaso houver algum restabelecimento, há de haver, é bom, né? Tem que fazer uma lei complementar para que regulamente essa convenção aos tempos
que esse julgamento terminar, né? Porque, por exemplo, já imaginou? Ah, então tá bom, o presidente não podia fazer isso. Tá, então vamos voltar aqui com a aplicação da 158. Tá, ele justifica, o empregado, obviamente, ele não vai querer essa justificativa, gente. Já começa a briga daí. Como é que fecha a justiça do trabalho? Porque se começar a discutir a justificativa, isso é absolutamente inadequado para nós. Não tem a menor... Não existe isso, a gente continuar assim pensando, né? Então, não é que o resultado ele vai implicar, se efetivamente o presidente não pudesse ter feito isso, a gente vai ter que esperar, e espero que venha, né, que nem não aquela outra lei complementar do artigo 7º que nunca existiu. Aqui, obviamente, vai ter que existir para dizer para nós qual é o caminho de aplicabilidade dessa convenção. Aí, a gente tem os fatos disso tudo, obviamente, né? Aconteceu que os empregadores, eles ficaram numa tensão e numa insegurança muito grande, né? Por tudo que isso, porque assim, quando acontece uma notícia, e hoje a gente é movido à mídia, né? Quer escrita, quer falada, e principalmente essa de WhatsApp, de toda essa comunicação rápida que a gente tem hoje, eu peguei cada texto, mas assim, escabroso, de verdade, de até ver quem que escreve para dizer isso é criminoso. Causa uma insegurança absolutamente desnecessária, né? Um país que já está saindo de uma Covid, né? Um país não, um planeta que se rendeu a uma pandemia. Os empregadores com uma dificuldade absurda de sobrevivência. Os trabalhadores tendo que se arrumar e pegar os empregos, porque hoje, agora que a gente começa a ter um pouco de fôlego para tentar dar uma virada nessa terra arrasada que a gente passou, o mundo passou, né? E vem uma notícia dessa de restabelecimento de um julgamento do Supremo, dizendo que agora não se pode despedir mais sem justa causa, e muitos textos afirmando que isso é real. Não pode mais, patrão, ele só pode contratar, não pode mais demitir. O que a gente faz a reflexão? Voltou a estabilidade. Voltou a estabilidade. Se eu não posso mais demitir, só por justa causa ou motivo poderoso, então acabou. Então a gente vira, de novo, todo mundo. Imagina para o patrão isso, uma proibição de você girar na sua empresa os melhores trabalhadores na ótica dele, né? Porque isso é um direito que ele tem. E outra coisa que a gente pensar, se o trabalhador for bom, se tudo estiver acontecendo direitinho, se ele estiver contento do empregador, nem demissão terá. Né? Nem demissão terá. Eu acho que pensa assim o empregador, né? Se ele estiver bem, o empregado estiver bem na fita, ele fica, né? Então, essa justificativa aí vai ter que ver nos moldes aqui como que se fará. Mas não é, repito, impedimento para demissão. Não é. Aí a gente botou uns fatos reais do que estava acontecendo para dar uma tranquilizada. Obviamente, por que causou também essa insegurança? Porque hoje houve uma mudança do regimento interno do Supremo. Antigamente podia ficar ad eternum, e eu provei isso, porque eu pesquisei e cada um ficava 3 anos com a vista, 5 anos com a vista, 10 anos. Agora o regimento fala que a vista tem que ser devolvida em 90 dias. Então agora a fila vai andar, agora a coisa vai correr, entendeu? Então, o Gilmar Mendes parece que já devolveu, então deve estar para pautar de novo, porque quando devolve a vista, deve pautar aí o julgamento para continuação. Então, isso causou um estresse. Por quê? Porque agora, provavelmente, vai ter um desfecho final, esse julgamento. E outra coisa que a gente tem que pensar, que as transformações sociais, elas estão sempre à frente da evolução legislativa, né? O mundo, ele vai se modificando, até a própria relação de trabalho, a relação de emprego. Antigamente era completamente diferente, tanto é que hoje a gente julga muito mais pelas orientações, pelas súmulas. Por quê? Porque isso tudo é uma atualização de toda essa evolução que a gente vem ganhando ao longo desses anos, né? Porque se você pegar alguns artiguinhos da CLT, da nossa velhinha lá, não se aplica mais. O mundo mudou. Hoje a gente tem como base entendimentos já formados, né? Quer aqui pela nossa casa e quer pela Corte Nossa Suprema lá, que é o nosso órgão máximo de Brasília. Então, isso tudo dá uma evolução e uma modernização nas condições de trabalho, né?
A convenção foi elaborada em 82, olha só. Ou seja, seu texto foi redigido há mais de 40 anos. E a discussão sobre a ratificação pelo Brasil está em andamento há quase 30 anos. Quer dizer, na verdade, não é a discussão sobre a ratificação, é a prevalência desse decreto via presidente da República, porque tudo aconteceu aí. Ele resolveu, ele fez o decreto, tirou o Brasil. Pode. O resumo é esse. A ADI diz que não, a da CUT, e a outra fala, pode sim, pode sim. E alguns ministros do Supremo já entenderam, pode sim. Então, não é de todo você dizer, aquele artigo 49 da Constituição Federal, ele tem que ser cumprido. Não, o Gilmar Mendes deu um belíssimo de um voto. O Toffoli também, dizendo que hoje não precisa mais passar por esse grupo chamado Congresso Nacional. Ele pode fazer isso sozinho, né? Outra coisa também, olha que tem que ponderar a ausência de especificidade para o Brasil e as peculiaridades da relação de trabalho do nosso país, é que eu estava contando agora. Como é que você vai, o patrão justifica, fala, olha, por uma questão, sei lá, de finanças, ou finanças até ele consegue provar, mas por esse ato comportamental que eu entendi como patrão que não dava mais, eu estou te mandando embora. Aí começa uma discussão com o empregado, que vai num árbitro neutro, e aí você começa toda uma produção de provas para entender que se essa justificativa é real ou não. Isso não cabe aqui no Brasil, não cabe em lugar nenhum do mundo, né? Então, eles têm que ver, obviamente, todos esses artigos que são posteriores ao artigo 4º, que isso não tem nenhuma aplicabilidade em nenhum lugar do planeta. Não é só aqui no Brasil, em nenhum lugar. E é óbvio que é fato que a legislação nacional ela tem que estar essa disposição da convenção tem que se adequar à nossa legislação. Então, é por isso essa lei complementar, já através dessa ADI aprovada, dizendo que se reverter tudo, tem que ter uma lei complementar para que a gente possa fazer um estudo e adequar esta convenção à nossa realidade jurídico-trabalhista do século, né, 21, de 2023, e dessa modernidade toda que a gente está enfrentando aí, até tecnológica, né, que hoje você já pode ter o trabalho à distância. Hoje o mundo mudou completamente, então tem que haver essa adequação. Já cheguei na conclusão, tá? E aí a conclusão é isso, é inconclusiva, tá? Por isso que a gente botou essa lâmpadazinha, porque não tem conclusão. Porque enquanto não forem concluídos os julgamentos, tanto da ADI quanto da ADC, né, pelo Supremo, qualquer afirmação de impacto nefasto da decisão nas relações de trabalho é absolutamente prematura. A gente tem que ver o que vai ser julgado. A gente já sabe da consequência, se for julgado inconstitucional o ato do presidente, a gente já tem alguns resguardos. A gente já sabe que tem que ter uma lei complementar, né? A gente já sabe que não é assim, julgou, é inconstitucional o ato, amanhã a gente já está com tudo aí na nossa cabeça para poder aplicar nos nossos processos. Nada disso vai acontecer, até porque o Supremo ele tem que modular essa decisão caso haja realmente a conclusão de que não poderia ter saído desse jeito, né? O que o Supremo tem que falar? Bom, então tá bom. Então nós vamos pegar essa 158, a gente vai adequar no nosso país. Primeira coisa, vamos fazer uma legislação e depois a gente vai ter que dar uma modulação. Ela vale quando? A partir de agora? A partir da promulgação, a partir da publicação do acórdão? Ela vale sempre? Ela não vale nunca? Para os processos anteriores? Para os processos a partir do momento em que nós não sabemos nada. Vai ter que fazer essa modulação para efetivamente saber como que a gente vai aplicar aqui no nosso país, né? Então, era isso, pessoal. Oi, Lorival. Então, imagina. Então, o que a gente tem que pensar agora? Se alguém tiver uma dúvida, a gente vai até tentar ver se a gente consegue fazer aí uma conclusão comunitária, porque o problema está posto, vamos dizer assim, é um problema, né? Porque é mais uma mudança que a gente está esperando, que independente do resultado, é diretamente afetado a nós e aos nossos processos. Independentemente se for. Obviamente que se eles entenderem que essa ADI, ela não tem
procedência, então, o que significa que o decreto do presidente vale, aí tudo bem, tiramos aí um pezinho e continuamos tudo na mesma, né? Tudo na mesma. Agora, se entender que o presidente não poderia ter feito isso, aí que tá. Agora que eu pensei, se entender que se o presidente não poderia ter feito isso, será que vai para o Congresso Nacional? Não, né? Porque daí, se não entendeu, ela volta? Ou isso pode ser submetido, essa denúncia que está, entre aspas, irregular? Será que essa denúncia de 97, o irregular dela é não ter passado pelo Congresso? Será que isso vai fazer com que esse decreto vá para o Congresso, essa denúncia? Ou será que não? O presidente não poderia ter feito isso, tá? Não poderia. Então é o seguinte, 158 volta aí. Voltou. Entendeu? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Porque a gente vai ter que esperar para ver o que é, né? Então é isso, gente. É mais um teminha aí. Tem outro também agora que o Supremo está aí resolvendo, que é o caso da coisa julgada, né? Que também já está todo mundo pensando, né? Se ele pode realmente mexer na coisa julgada. Então, são todas matérias que nos afetam a coisa julgada para todos. Mas, assim, essa parte da relação de emprego, essa parte de rescisão, que é um momento crucial, né? Que é o que gera, na verdade, esses processos, porque enquanto o curso do contrato, ninguém procura, né? A gente não é procurado, graças a Deus. Mas, quando tem esse pico de rompimento, que é o que fala aqui, o que nós vamos fazer nesse ato de rompimento, que é o que nos pega em cheio, por quê? Porque é onde gera todos esses... Eu li até um texto, né, porque para a gente preparar tem que ver o que todo mundo pensa. Eu li um texto de uma juíza do 23 Mato Grosso, onde ela justificava que deveria realmente ser tido por inconstitucional esse decreto e que esse artigo 4º, como é? Vou botar aqui de novo, quer ver? Que esse artigo 4º, ele deveria prevalecer. Olha só como é que era escrito lá, ó. Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador. Hoje você não escreve mais assim. Obviamente que a relação de trabalho é de um trabalhador, vamos combinar. A relação de trabalho com quem? Não, com quem? Eu, no meu voto, já teria dado uma grifada, teria dado uma coisa, já teria posto, já teria arrancado e pronto. E bufado. O bufo é o mais importante. O bufo é o mais importante. Então, quer dizer, até a escrita ela é difícil, né? E ela é completamente desatualizada. E aí, essa juíza, ela fala, do 23º, quando voltou o julgamento à baila, que teve a vista do... Quando o ministro Toffoli devolveu essa vista, que foi para o ministro Gilmar, e ele devolveu rapidamente, até por conta da mudança do regimento interno, ela fez um monte de entrevista, tal. Ela é bem antenadinha, assim, ela é boa. E aí, ela fala o seguinte, que ela acha que deveria realmente, que essa dispensa arbitrária, que diz o nosso artigo 7º da Constituição Federal, muito embora ele nunca tenha sido regulamentado, até hoje, desde 88 até hoje, ela acha que a rescisão deve ser realmente fundamentada. E ela faz uma associação ao casamento. Está escrito lá mesmo, ela fala, vocês gostariam, por um acaso, de estar casada, bem casada, ao longo dos anos, e, de repente, um dos parceiros levanta e fala, foi bom enquanto durou, fui. Entendeu? E o que acontece com esse direito potestativo? É assim, ele chama, se ele pagar tudo, ele não precisa nem justificar, ele manda o cara ir para o RH. Vai lá, acerta tudo, obrigada pelo tempo que você ficou. Vou te pagar tudo, você foi um bom funcionário, e vida que segue. Então, ela fala isso, ela fala, claro que ela estava um pouco sentimental quando ela falou isso, né? Não tem nada a ver. Mas ela acha exatamente isso. Por que não justificar? Por que tirar do trabalhador esse direito de saber por que ele está sendo demitido? E não... Então, e ela defende também esse artigo 4º, porque ela diz, e é verdade isso, que esse artigo 4º ele não obstou a demissão em momento nenhum. Ele fala que o empregador ele pode demitir a qualquer momento, desde que ele justifique. E isso, para o empregado, é uma coisa de respeito. Porque eu chamo e falo, olha, eu não quero... Só que o que acontece aqui?
você tem que justificar, e aí tem duas coisas que são limitadoras. Não pode justificar com nada a ver, né? Tem que justificar com motivo ou de comportamento, ou de capacidade, ou de situação ruim financeira da empresa. Então, você já começa a restringir o poder potestativo do empregador nessas 3 vertentes. Ele não pode dizer, olha, desculpa, viu? Sabe o que eu quero fazer? Quero dar uma mudança, estou querendo aqui renovar. Não pode. Porque ele fica atrelado. Ai, que medo, Ana. Você vai fazer pergunta? Não, eu vou fazer uma observação. Tá. Esse comportamento é muito amplo. Então. Pode ser. Amplitude pode justificar comportamento. Que comportamento? Pois é. Você olhou torto para o fulano, você não chegou aqui adequadamente. Não sei. Eu não sei. Ele é abstrato, né? Ele é abstrato, porque como é que pode falar? Você tem toda a razão, né? Você tem. Comportamento Né? é uma amplitude imensa. Também é muito mais abrangente do que carência de situação. Essa expressão, necessidade de funcionamento, também me parece muito mais abrangente e ampla do que uma mera alegação de dificuldade financeira. Olha, estrategicamente, do ponto de vista organizacional, de distribuição de tarefas, do organograma, não me interessa mais manter essa pessoa. Ela não se encaixa dentro de um novo módulo que eu estou estabelecendo para melhor funcionamento, para atender às necessidades da empresa. Acabou, eu não preciso estar falindo ou pré-falindo numa situação economicamente difícil. Não, Pelo menos é o que me pareceu desde o início sempre. E é super interessante, por quê? Porque a grande maioria, quando vai interpretar esses 3 módulos que vão restringir, se a convenção voltar, é a necessidade de funcionamento da empresa sempre relacionada à situação financeira. Entendeu? Mas você tem total razão, como a Ana também tem. Tudo bem, o que vai mudar na nossa vida se essa convenção restabelecer? A gente vai chamar o empregado e botar dentre essas 3 coisas amplas por que a gente está despedindo. Mas a proibição em si de despedir, 0. O empregador pode exercer o momento que ele quiser, entendeu? Até porque, se ele ficar com essa pecha de estabilidade em cima de cada empregado, não tem mais empresa que vai sobreviver. Ninguém. A gente já vai botar até o currículo, Ana. Podemos dar aquelas palestras que a gente dava, a gente vai arrumar outro emprego. Isso é fato. Pegamos o nosso currículo, a gente vai, faz as nossas palestras, que a gente fez muitas vezes, e a gente vai aí seguir numa profissão de palestrante, porque, imagina, se essa pecha de estabilidade, que não é. Alguns informes, alguns consultores jurídicos são radicais, e fazem essa interpretação errônea que causa todo esse estresse. Porque você imagina caindo isso no ouvido de um empreendedor de médio porte, que a necessidade dele tem de renovar, de fazer, de acontecer, de contratar, de despedir, né? Então, isso tudo é muito confuso mesmo. Agora, pessoal, era isso que eu queria falar, né? Que hoje a gente tem essa convenção aí próxima, esse julgamento dessa ADI e dessa ADC, próximo para acontecer, tá? Até porque esse regimento fala em 90 e o ministro Gilmar já cumpriu, esse processo deve estar voltando. Como lembrou o nosso colega Roberto Nóbrega, faltam só 3 juízes, 3 ministros para julgar, então acho que a gente está se encaminhando, né, para o final desse julgamento. Mas a tranquilidade é ponto pacífico aqui na minha ótica, tá? Não tem uma conclusão, como vocês viram que a conclusão tem até uma lampadinha ali, porque para chegar na nossa aplicabilidade vai ter que acontecer muita coisa para que a gente possa pegar essa interpretação e fazer isso uma letra viva dentro dos nossos processos, de um tema, de uma situação que para nós é o nosso ponto crucial, né? É a nossa espinha dorsal. Qual é? É o momento da rescisão, da demissão. Se não tivesse isso, não tinha processo. Se todo mundo ficasse para sempre no emprego, não teria processo. Então, vai afetar, de qualquer jeito, esse momento principal da nossa vida, né, de magistrado do trabalho, de servidor em casa de processo de trabalho, em advogado que milita nessa área. Por quê? Porque vai mexer exatamente no momento aonde tudo acontece para nós,
que é a saída desse empregado dessa determinada empresa, né? Então, era isso, gente. Então, vamos esperar, né? Vamos fazer um grupinho para a gente esperar, para a gente ver. Agora, eu não sei quem é o próximo, esqueci de pesquisar. Eu não sei, Ana Paula, eu não sei. Alguém tem que dar um Google aí para saber quem é o próximo. Era isso que eu ia esperar. Eu estudei lá atrás, já faz 30 anos quase. Mas, sem dúvida nenhuma, o que o Lobo falou, eu acho absolutamente pertinente. Eu não acho que a Convenção 158 ser com eficácia, eu não vejo ela como é impossível mais se demitir nunca mais. Eu acho que muita coisa deve voltar a se debater. A modulação absolutamente necessária, não tem como fazer um efeito ex-tunc de 30 anos. Nossa, meu Deus, imaginou? Imagina. Agora, o que seria interessante é nós, até para fazer uma avaliação, porque a gente tem mais ou menos, a gente sabe mais ou menos o que os ministros da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal, mais ou menos pensam e as suas tendências, suas linhas. Quem são esses três? Porque, por exemplo, ministro Jobim. Quem é a cadeira do ministro Jobim hoje, né? Exato. Ministra Ellen Grace. Então, seria interessante verificar quem são esses três faltantes, porque a decisão pode estar 5 a 3. Ou seja, 3, pode ficar 6 a 5. Pode virar o jogo. Porque agora, até a ministra Ellen, ninguém mais subsiste. Está todo mundo já de cadeira ocupada por outro. Sim, mas quem é a cadeira que falta votar? Quem é a cadeira que falta votar e também se não vai haver, nesses 3 ministros que ainda não votaram, pedidos de vista. Só que agora o que acontece? Agora vai melhorando a situação da celeridade, porque agora tem um prazo agora de 90 dias. Então, não pode ficar mais ad eterno como ficava. Então, isso está com uma previsibilidade não desprezível de acontecer. Se não sair esse ano, até o começo do ano que vem. Sai. Exatamente. Então, Gisela. Oi. Então, eu estava pensando aqui, não com meus botões, mas com meu colar aqui, com as minhas pérolas, se fosse efetivada a convenção, seria um ninho de justificativas de justa causa também. Ou não? Convido a todos a uma reflexão. Eu vou só complementar a fala da doutora Ana. Bom, primeiro que fica a sugestão para o doutor Bosco fazer a parte 2 da doutora Gisela após o final do julgamento. E pensando, vamos supor que ela volte ao ordenamento jurídico, à convenção. Qual seria a consequência prática do descumprimento do artigo 4º? Porque estabilidade não se trata. Seria inválida a despedida sem justa causa quando não observados os motivos? Então, Marina, eu acho que a gente tem que esperar essa lei complementar. Obviamente, se os ministros entenderem que essa denúncia não valeu, então já começa uma primeira pergunta que eu também não sei responder. Essa denúncia vai ser chancelada pelo Congresso ou ela não vale, convenção voltou? Precisamos resolver isso. Primeiro ponto. Parte 2. E a segunda é que vai ter que passar por uma legislação complementar para que isso tudo possa ficar viável na nossa aplicabilidade. Porque, veja, o que eu penso? Se realmente só precisar dessa justificativa, eu acho que o empregador não precisa ficar tão temeroso. Porque, como a doutora Ana falou, o doutor Lobo falou, esses 3 itens que são limitadores, eles são muito amplos. Então, ele pode ir lá, ele pode justificar realmente como ele fez. Olha que justificativa, ele nem estava ensaiado para isso. Em 1 minuto, ele fez uma justificativa longa, comprida, razoável, ponderada, e entrou aqui na necessidade de funcionamento. De repente, isso vira uma prática, se essa convenção for restabelecida para nós aqui, entendeu? Eu não sei. Agora, uma coisa é muito certa, do jeito que ela está posta, desde 1982, né, porque a gente está falando de uma ratificação de uma entrada aqui para o nosso país. Ela existe lá em Genebra, desde 1982. Então, como é que você quer aplicar uma coisa de 82 agora?
né? Você pode pegar a pincelada da reflexão, que é a justificativa, o mote de tudo isso é a palavra justificativa. Não é impedimento, não é nada disso. É a justificativa para essa demissão. Porque eu nem contemplo esses artigos seguintes, que é a discussão da justificativa. Isso não tem espaço mais em lugar nenhum. Mas a justificativa, já que uma vez possa ser restabelecida essa convenção, será que ela, como que ela se dará, né, essa justificativa? Então, Marina, vamos para o próximo capítulo, mais tarde, depois. Doutora Gisela, uma reflexão Vamos lá. e uma pergunta. Num cenário de inconstitucionalidade e partindo do pressuposto que esse vazio legislativo pode persistir por anos, né, não vem essa lei, né, a senhora vê espaço para os sindicatos se mexerem e detalharem um pouco mais essas causas? Essa é uma reflexão. E se ainda nesse vazio legislativo, nesse cenário de inconstitucionalidade, o empregador decide fundamentar, na dúvida pelo sim, pelo não, eu vou fundamentar que você não apresenta capacidade ou eu estou reestruturando meu departamento. Ele não teria que justificar, mas ele justifica, né? E aí o empregado vem questionar. E diante desse cenário de incerteza, se ele justificou, teríamos que apreciar isso, né? É por isso que eu acho, Ana, que é o seguinte: não dá para fazer metade do bolo, né? Porque tem muitas coisas, como esses artigos, que se seguem a esse artigo 4º, que são completamente inviáveis. Então, uma vez que você exige, né, que o empregador se sinta obrigado a justificar, ele pode despedir, ele só tem que justificar, você abre chance para o empregado discutir essa justificativa. Porque a gente está aguardando a nossa legislação complementar, não é esse o raciocínio? Ela voltou, a ADI venceu, então o decreto do presidente é inconstitucional, ele não poderia ter feito sozinho. E como é que nós vamos fazer para aplicar essa 158, que é velhíssima? Começamos agora? Eu acho que não tem que começar nada antes dessa legislação. Acho que ninguém pode se movimentar. Por quê? Porque eu acho que a hora que você der um passo exigindo o empregador, né, se sentir obrigado a justificar, eu acho que aí tudo que está na convenção abre modelo para que seja efetivamente feito, entendeu? Então, mas eu também acho, Ana, que, por exemplo, se realmente essa ADI vencer, né, eu acho que rapidamente, ainda mais na esfera trabalhista, eles vão fazer uma legislação que complemente para dar as diretrizes de como esse empregador deverá fazer com relação a essa justificativa, né? E limitar uma justificativa onde o empregado provavelmente vai ter que aceitar. Ele já não aceita, veja só, a gente pensa, né? Hoje, o processo é assim, o empregado é mandado embora, né? Muito embora ele não fale com essas palavras do decreto, eu não concordo com a justificativa, ele entra com um processo para reclamar tudo. O que é isso, gente? Esse é um reclamo de justificativa. Então, o processo do trabalho já é a consequência disso, ou não é? Mandei você embora, não justifiquei. Tá bom, amanhã você está desempregado. O que você faz? Você entra com um processo, você vai reclamar tudo. Por que você foi? Aí você já puxa do fundo do baú tudo que você tem, pega os 5 anos lá, já levanta tudo para pedir. É isso. Então, eu acho que, na verdade, essa coisa... Hã? Sempre. Isso é uma coisa que não pode... Quando não tem um daninho, eu falo, gente, está incompleto isso aqui. Tem que ter um daninho para chamar de seu. Todo mundo tem que ter um daninho para chamar de seu. Como hoje ele é de uma vastidão incomensurável, ele vai desde o moral até o existencial, passando pelo sexual, pelo existencial, pelo ambiental. Tudo que tem al, você pode botar que é dano. Não é ótimo. Não é? Não. É? Mas, Lobo, pelo amor, a gente vê os processos toda vez, sempre tem um daninho. Sempre tem um dano. Então, bem lembrado, Ana Marilis, porque é verdade. Hã? E esse será mais um.
E esse será mais um. Com E esse certeza. será mais um. Deixa eu fazer aqui, botar a minha pitada também. Eu estava pensando aqui, isso vem um pouco na esteira dessa onda da valorização do patrimônio moral da pessoa humana, né? Realmente, de fato, a pessoa ser dispensada sem uma justificativa maior é uma coisa desagradável. Sim. Eu advoguei muito para a empresa, né? E muitas vezes os trabalhadores que eram ex-adversos vinham falar comigo, porque achavam que estava comigo a informação pela qual ele tinha sido dispensado. Olha, mas por que me mandaram embora? Eu não fiz nada e tal. Eu dizia, meu amigo, minha amiga, eu não sei, isso é com o meu constituinte. Ele não me disse, ele apenas me deu os elementos necessários a fazer a defesa da reclamatória que você propôs. Se o pessoal de gestão de RH não justificou, não disse, quem sou eu para dizer ou especular quais seriam as razões, né? Agora, eu sou otimista no sentido de que dentro dessa locução, necessidade de funcionamento, cabe muita coisa. Você quer sentar, Gê? Mas eu sou um pouco pessimista em relação ao seguinte: eu estou entendendo que isso é requisito de validade, sim, porque de lá não se dará término na relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isto. Quer dizer, isto leva realmente a entender que o sujeito possa questionar. E isso vai trazer realmente um universo imenso de reclamatórias trabalhistas para aqui. E a falta de justificativa tanto poderá ensejar a nulidade da dispensa, como também ensejar a postulação de um pedido de dano moral. E por que se exige essa justificativa? Porque sem a justificativa você não pode questionar. Quando eu era moleque, eu fazia vendas. E aí um dia um amigo meu disse assim, olha, tem uma empresa aí que está buscando vendedores para panela e vão dar uma palestra sobre vendas. Você não quer ir? Eu disse, eu quero. E fomos lá. E durante a palestra várias coisas foram ditas e tal, e o sujeito dizia, olha, se disser que a panela é pesada, você diz, não, a panela não é pesada, a panela é robusta, ela vai durar muito. É por isso que ela é cara, tem muito material. Olha, a panela isso, só tem uma coisa, amigo, se o cara disser, não tem o que dizer contra. Ele diz assim, não quero. Por quê? Porque não quero. E você tenta extrair dele por que ele não quer, porque se ele ficar nessa coisa de não quero porque não quero, você não tem argumento contrário. É verdade. Né? Então, assim, a instituição disso é justamente para estabelecer o quê? A possibilidade do sujeito controverter, dizer, não, eu não aceito essa dispensa porque eu não vejo necessidade de funcionamento que me exclua. Eu não aceito essa dispensa porque eu não vejo dentro do meu plexo comportamental um comportamento que seja inadequado. Verdade. Né? E nesse aspecto eu sou um pouquinho pessimista. É bem pessimista. Bem pessimista. Agora, olha só, quer ver, no raciocínio, né? No nosso processo hoje, ele é rápido, porque houve a demissão, ele não está contente com a demissão, está querendo receber outras coisas, ele procura um advogado e ele entra com o processo. Ali, ele pode discutir o que ele quiser, que é injusta a demissão, que eles já começam assim. Oh, não poderia ter me mandado embora, meu Deus, olha aqui, não fiz nada, tal. Não fala assim, mas eles praticamente falam. Então, a gente já está na mão do judiciário para resolver. Então, a gente já cortou esse caminho todo desse embate de justificativa e o ato está consumado, ele está infeliz e nós já estamos resolvendo. Já chegou aqui. Já chegou para resolver tudo. Entendeu? Então, por isso que não é crível a gente entender que essa justificativa há de prevalecer. Porque até ele entrar na justiça para discutir, olha, querido, o que você falou de mim, desculpa, não aceito, tá? Não aceito. Aí vamos discutir, vamos fazer uma DR, discutir a relação, para saber se efetivamente essa justificativa vale. Quando, na verdade, me sentir lesado, eu vou buscar a casa certa, eu vou para o caminho direto, que é a justiça do trabalho. E ali eu faço o que eu quiser. Fico à mercê da decisão que vier, né? Porque o juiz também não é todo poderoso de entender e fazer uma justiça plena. Ele faz a justiça conforme os elementos que ele tem no processo. Isso todo mundo sabe. Que muitas vezes a gente não alcança até por falta de requisito para fazê-lo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar. A gente não vai ouvir gente muito feito lobo, assim, porque ele é um pouco pessimista, né? E a gente fica para uma próxima vez, já é 12:10, e a gente fica para uma próxima vez, para a gente, até no meio termo, aí ver o final do julgamento, por exemplo. Porque agora isso ficou bem inerente ao nosso trabalho, né? Da gente saber como tudo isso vai acontecer. Gente, obrigada por terem me ouvido. Foi aí uma pitada só de reflexão.
Eu me preocupo tanto quanto a Ana, quando ela coloca dano moral, e pode ser pior, pode vir pleito de reintegração. E aí é pior, aí vem aquelas tutelas, né, de urgência, vem mandado de segurança, e nós na primeira CDI sobre a presidência da Gisela. No coletivo. Boa ideia. Olha, boa ideia. eu, Já estou querendo mudar. Eu não tinha nenhuma dúvida do sucesso que seria essa fala da Gisela. Na verdade, eu não devo me policiar, não. É verdadeira aula, não foi pitadas, não. O propósito era pitadas, mas ela passou dos limites. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração, mas eu agradeço imensamente a desembargadora Gisela pela colaboração efetiva de nos blindar com seus conhecimentos, com essa pesquisa. Isso somente engrandece. E se tinha alguma dúvida desse projeto, desse implemento, dessas pitadas jurídicas, eu estou absolutamente satisfeito. E só me permito dizer, terá retorno, né? Oba. Gente, muito obrigado, bom dia a todos. Dou por encerrado. Obrigado. O que eu faço? Vou fazer palestra. Eu sei.